Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que remotamente, falando aqui de São Paulo, a convite da Ana e do Cris. A ideia hoje é conversar um pouco sobre como construir uma boa reputação nos meios digitais, né? O que você precisa para isso daí. E isso hoje é uma coisa que é essencial, né? Os meios digitais, eles se tornaram ferramentas importantíssimas para que qualquer executivo, qualquer gestor, qualquer startup possa se posicionar no seu negócio, qualquer que seja o segmento, qualquer que seja a indústria, de uma maneira bastante eficiente, tá? E isso é uma coisa que é super importante, porque a gente vive um momento em que parece, não sei o que vocês acham, tá? Mas eu tenho a impressão que parece que tivesse um monte de gente fazendo a mesma coisa do que nós, né? Parece que nós estivéssemos todos comoditizados, não? E isso é um problema grave, porque se tem muita gente fazendo, fica difícil de você se posicionar e fica difícil, por exemplo, de você conseguir cobrar um valor adequado pelo seu produto, não? Então, como que você consegue se diferenciar, não? Onde estão as ideias disruptivas, não? Será que as coisas perderam o valor, afinal de contas? Não. E não é nada disso, tá? O que acontece é que hoje existe um problema em que, como está todo mundo fazendo as coisas mais ou menos iguais, tá? As empresas elas acabam focando só em dois pontos para se diferenciar. Lembra aquela história, não sei se vocês conhecem, o conceito dos 4 P's do marketing, né? Preço, promoção, praça e produto. Supostamente, se você fica manipulando essas variáveis, você consegue posicionar qualquer produto em qualquer mercado, tá? O problema é que as empresas hoje, elas se concentram basicamente em 2 desses P's, que é o preço e a promoção. Ou seja, elas baixam cada vez mais o preço do seu produto para conseguir vender, né? Ou eles investem mais na publicidade, na promoção. Na prática, o que eles estão fazendo é emagrecer a margem deles, né? Isso é péssimo, porque daqui a pouco você está pagando para trabalhar. Até o Kotler, o Philip Kotler, o grande guru do marketing moderno, não, ele disse há alguns anos que as empresas até deveriam abandonar esse conceito dos 4 P's, porque elas estavam focadas só nesses 2 P's e estavam perdendo a sua capacidade de criar uma reputação, né? Então ele disse uma coisa que isso foi já faz uns 15, 20 anos que ele falou isso daí, tá? E na época o pessoal nem entendeu direito muito o que era. Ele disse o seguinte: vocês precisam, qualquer empresa de qualquer segmento, de qualquer porte, tá? Vocês precisam criar coisas para que as pessoas queiram se relacionar espontaneamente com vocês. E quando ele disse isso, realmente o pessoal não entendeu muito, afinal de contas, o que é, como que a gente vai fazer um negócio desse daí, tá? Só que surgiram 2 coisas aí que são super importantes para que isso seja viável. Uma delas é o lançamento do iPhone, que não foi o primeiro smartphone, isso foi lá em 2007, não? Então já vai fazer agora 12 anos. Não foi o primeiro smartphone, mas certamente foi o primeiro smartphone que era realmente útil, não? Era um computador super poderoso, fácil de usar, permanentemente online, que as pessoas carregavam o tempo inteiro com elas. E isso daí mudou tudo, né? Porque mudou a nossa maneira de nos relacionarmos com tudo, né? Com todo tipo de informação, com todo tipo de serviço, nos relacionarmos com as empresas. Isso mudou a maneira como a gente estuda, como a gente trabalha, como a gente consome, como a gente se relaciona. Até relacionamento interpessoal mudou dramaticamente com o lançamento do iPhone e todos os smartphones que vieram depois, especialmente os Androids, né? E a outra coisa que surgiu foi o Facebook, não? Que não foi a primeira rede social também, mas foi a primeira rede social que conseguiu de verdade se consolidar como uma plataforma de negócios, não? E outra coisa que o Facebook fez que era muito interessante foi criar o conceito, ou pelo menos tornar bastante robusto o conceito de algoritmo de relevância, ou seja, um sistema que consegue identificar o que é interessante para cada um dos seus bilhões de usuários, né, que hoje o Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários ativos, identificar o que realmente é interessante, não necessariamente o que é o melhor,
para essas pessoas e entregar para essas pessoas, tá? Isso daí abriu uma possibilidade incrível para que empresas de qualquer porte criassem essa nova forma de relacionamento com o seu público. Porque se você consegue identificar o seu público e as necessidades do seu público e comunicar isso na rede, o algoritmo de relevância ele vai conseguir fazer a distribuição dessa informação. Só que para que isso aconteça, e eu acho que esse é o grande pulo do gato, a primeira coisa que você precisa perguntar, afinal de contas, é quem é o seu público. Um dos grandes erros que eu vejo de profissionais e de empresas que tentam se posicionar nas redes sociais e não têm sucesso é porque eles falam para um desconhecido, né? Uma entidade que não está claramente definida. Tá? Eles não sabem quem é o seu público. E se você não sabe quem é o seu público, para tudo, porque está tudo errado. Sério, gente. Primeiríssima coisa é você saber quem é seu público. E saber quem é o público não é assim João, Maria, tá? Saber quem é seu público é o que essas pessoas querem, qual é a faixa etária delas, onde elas estão, quais são as suas demandas. Isso é essencial. Você precisa saber quais são as demandas dessas pessoas que você, como negócio, pode atender. Então, aí você, toda a produção de conteúdo, as suas publicações nas redes, sejam artigos, sejam posts, sejam vídeos, eles precisam estar associados a essas demandas do público. Se você não fizer isso, você pode produzir de verdade um vídeo maravilhoso, um artigo sensacional, super bem produzido e não vai ter resultado. Por quê? Porque você está falando uma coisa que simplesmente as pessoas não têm interesse, tá? Parece óbvio falando isso, mas assim, o que eu vejo é um monte de empresas desperdiçando tempo e dinheiro nas redes sociais e não obtendo resultados justamente porque não atendem a esse conceito que é absolutamente básico. E aí a pessoa fala, esse negócio de rede social, isso é o canto da sereia, isso aí não funciona. E não é nada disso, funciona assim, funciona muito bem. Só que você tem que saber exatamente com quem você está falando, tá? E você tem que atender às demandas dessas pessoas. Porque se você conseguir fazer isso, aí é exatamente aquilo que o Kotler disse. As pessoas elas vão querer vir até você. Tá? Espontaneamente, você não vai ter que ficar investido pesado em publicidade, empurrando a sua mensagem goela abaixo das pessoas e esperando que elas entendam e, mais do que isso, que elas comprem o seu produto, o seu serviço. Tá? Isso aí é muito mais complicado, muito mais difícil, exige muito mais investimento. Então, a melhor maneira para que você faça o seu posicionamento nos meios digitais é você produzir um conteúdo de qualidade que esteja adequado às demandas do seu público e que também fale a linguagem dele. Tá? Não adianta nada, se você tem um público que tem uma maneira de falar mais informal, se você vier com um negócio super erudito, não vai dar certo. E o contrário também é válido. Tá? Tem empresas cujo público justamente é um público, digamos assim, mais escolarizado, então eles esperam uma linguagem melhor. Se você for com um negócio muito coloquial, não vai dar essa liga. E aí, uma última dica, tá? A partir do momento que você faz esse tipo de conteúdo, que você justamente, então, atende aquilo que o Kotler disse e as pessoas vêm até você, as pessoas elas vão falar com você. Tá? Então, esteja preparado para responder. Rede social é para socializar, né? Por isso que elas têm esse nome. As pessoas falam, você responde, tá? E responde tudo, tá, gente? Mesmo coisas que a princípio possam parecer um pouco desagradáveis, críticas podem aparecer e elas vão aparecer, eventualmente até vão aparecer haters para o seu negócio, faz parte do jogo, certo? Você precisa estar preparado e responder de coração aberto, também não é responder qualquer coisa, tá? Não aquelas respostas preparadinhas lá que não respondem nada. Você precisa de verdade estar disposto a dialogar com o seu público. E isso é o grande ouro das redes sociais. Poxa vida, o cara ele já está falando com você, você vai jogar fora essa oportunidade de criar um relacionamento de qualidade com o seu público? De jeito nenhum, certo? Então, gente, recapitulando, posicionamento nas redes sociais para que você construa uma boa reputação, começa com você conhecer o seu público, conhecer as demandas do seu público que você possa atender,
conhecer a linguagem que o seu público usa e onde ele está, em quais as redes, e aí sim produzir conteúdo que atenda a essas características. E por fim, relacione-se com as pessoas. Bom, é isso daí que eu queria dizer, assim, para a gente começar a nossa conversa. Agora entendo que a gente vai ter um tempo para tirar umas dúvidas e bater um papo online, certo? É isso aí.